Isso aí é... O ataque que ele tá fazendo tem um dano muito maior do que, vamos dizer, punir esses ministros do STF que já são decisivamente anti-Estados Unidos, anti-empresas americanas, anti-governo Trump e são pró o governo atual. Tá? As sanções que o Marco Rubio anunciou e que incidiram sobre os ministros do STF são pequenas perto dessas questões comerciais, né? Quando a gente viu aquela declaração, por exemplo, da OTAN de que o Brasil poderia ser punido por conta da aproximação dele com a Rússia e que a OTAN poderia punir e que material militar brasileiro deixaria de ser comprado por países da OTAN. Esse é um tipo de coisa que é muito mais grave institucionalmente, tá? E na seara internacional, para ser claro, e também comercialmente e para a vida econômica do Brasil, do que essas outras coisas, por mais que seja um ataque institucional também, mesmo se for aplicada aquela lei Magnitsky e tal, tá? Tô colocando isso porque naturalmente há sim esse trabalho, a gente nunca negou que houve essa proximidade, já havia essa proximidade entre os Trump e a família Bolsonaro, e que há um auxílio ao Bolsonaro que é um aliado, mas o Trump coloca o interesse do Trump acima de qualquer coisa. Primeiro o interesse do Trump, segundo o interesse da América e terceiro entra aí o interesse em seus próprios aliados, em beneficiar seus aliados, e eles estão beneficiando os Bolsonaro, que são de fato aliados deles. Então, nesse ponto, eu pessoalmente nunca duvidei, mas eu pondero, né, eu adequo isso a uma lógica de prioridades que precisa ser colocada aqui em tela para que a gente não fale besteira nesse jogo e nem leve as pessoas a erro. Veja só no Instagram aí, veja só a matéria do Estadão, né? O Brasil paga a conta da imprudência de Lula. Sairá cara a decisão de Lula de alinhar o Brasil à China e à Rússia a pretexto de fortalecer os BRICS contra os erros de Trump. Mas há uma saída para evitar o prejuízo. Abandonar o bloco. Veja assim, é um editorial pesado, tá? Muito ainda pode ser dito sobre a responsabilidade de Bolsonaro, que para se livrar da cadeia e continuar com seu projeto golpista, fez lobby nos Estados Unidos para que o presidente Donald Trump viesse em seu socorro ao custo de inestimável prejuízo para a economia brasileira, ameaçada por um traifaço americano. Só por isso o nome de Bolsonaro já está gravado no panteão dos maiores traidores da pátria que esse país já viu. Caralho. Perfeito. Mas é verdade, gente, o Bolsonaro é um traidor da pátria. O que o Eduardo está fazendo é usar uma nação estrangeira para interferir em benefício do grupo político do seu pai. Fazendo com que a nação brasileira, nos argumentos dele, porque eu sei que os Estados Unidos taxariam a gente de qualquer forma, isso precisa ser explicado, porque tem gente que falou, não, mas você falou isso, depois falou aquilo. Não, os Estados Unidos atacariam a gente institucionalmente de qualquer forma. Dito isso, uma pessoa ir lá pra fora e endossar esse tipo de sanção e querer tomar pra si a responsabilidade sobre a sanção, é em si a compostura de um traidor. Tá? Então, o primeiro parágrafo é muito pesado, mas ele não é mentiroso. Aí ele prossegue. Contudo, à medida que novas punições são anunciadas pelo governo americano contra o Brasil, torna-se óbvio que o objetivo de Trump vai muito além de ajudar o Bolsonaro. De resto, um sujeito absolutamente insignificante para os projetos de poder do presidente americano. Nisso eu vou discordar, tá? Ele é insignificante no todo. O Trump é o Trump, é o presidente da maior potência global. Agora, o Bolsonaro, ele é um aliado local. E é melhor para os Estados Unidos beneficiar um aliado local que pode ser importante na desconstrução de um bloco que envolve o seu inimigo geopolítico, que é a China. Então, sim, existe uma importância pequena. O Trump não perdi o cérebro com meu amigo Bolsonaro, estou muito tenso. Não. Está ficando cada vez mais evidente que o crescente ataque de Trump ao Brasil é, na verdade, parte de uma ofensiva contra os BRICS, bloco que, a despeito das fantasias lobopetistas sobre alternativas de desenvolvimento, se presta exclusivamente a projetar o poder da China em contraste com os Estados Unidos e o Ocidente, tendo como subproduto o respaldo ao imperialismo da Rússia de Vladimir Putin. Isso ficou claro quando Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar Ocidental ainda liderada pelos Estados Unidos, avisou que os países do BRICS podem sofrer as sanções por parte do governo americano caso continuem a fazer negócio com a Rússia. A intenção de Washington é obrigar os parceiros russos do BRICS a pressionar Moscou a aceitar uma trégua na sua guerra contra a Ucrânia, como deseja Trump. Perfeito. Como se sabe, Trump ameaça castigar a Rússia com tarifa de 100% caso Putin não interrompa seus ataques à Ucrânia. A medida incluiria sanções secundárias contra países que fazem negócio com a Rússia. A ideia aqui é sufocar economicamente a Rússia, que conseguiu contornar as sanções aplicadas pelos Estados Unidos e Europa graças à manutenção do comércio com os parceiros BRICS. Sim, meus amigos, a China está... houve uma declaração recente, só para vocês entenderem, de diplomatas chineses alegando que é muito importante que a guerra na Rússia, que o atoleiro na Rússia e a Ucrânia continue, porque os Estados Unidos tiram o olho de Sauron dele, sabe o olho de Sauron, né, de Taiwan e do projeto de expansão política da China no leste do mundo, no Oriente, né? Então, é bom ficar lá naquele atoleiro. Então, eles precisam que a Rússia fique no atoleiro. E eles, ao mesmo tempo, com a Rússia precisando escoar sua produção, normalmente produção de commodities, isso ajuda a desdolarizar em certa medida o mundo, deixar o mundo fora dos sistemas pós Segunda Guerra Mundial, pós Bretton Woods, os sistemas
globais de conversão de dinheiro, transferência de dinheiro, de consecução de negócios, né? Então, para a China foi interessante isso, e ficou demonstrado que a Rússia se manteve de pé, porque essa alternativa foi construída, e foi uma alternativa tão malandra, né? A gente conhece um pouco disso, conversando até com pessoas nossas que estão inseridas nesse mundo das commodities, que muito produto, como gás nem tanto, mas petróleo russo foi refinado em outros lugares, navio russo ia para outro lugar, tal. Quando você viu, tava todo mundo comprando petróleo russo, ou subprodutos de petróleo russo, e eles abasteceram o mercado global do mesmo jeito, tá? Ademais, a ofensiva contra os BRICS insere-se no objetivo maior de Trump, que é minar o poder da China. Para isso, escolheu o Brasil como saco de pancadas, um alvo fácil da sua limitada capacidade de reagir e de arregimentar a influência contra o seu. Não é só pela fraqueza, tá? Vamos supor, a África do Sul também é um aliado chinês, tá? É um dos países dos BRICS, e além de ter a debilidade financeira, ela também é um país que vem praticando, vamos dizer, para ser bem claro, uma espécie de um racismo novo, né, em que há uma certa leniência, há uma postura violenta contra fazendeiros brancos, boeres, etc. Tá tudo. E aí o Trump aproveitou isso, levou lá, não sei se é o presidente ou o primeiro-ministro, acho que é presidente, o regime presidencialista lá da África do Sul, deu uma humilhada no cara lá no Salão Oval, tá? Enfim, houve toda uma campanha. A gente tá se esquecendo, né? Porque parece que o olho americano tá aqui, mas o Brasil só é a bola da vez. Já teve a vez de humilhar e espancar o Zelensky publicamente, o Rizzo vai lembrar. Sim. Aqui. Houve a vez da África do Sul e tá rolando a do Brasil, e já passou meio que a do Brasil. Tá tendo agora da Rússia, porque toda a construção que o Trump tentou fazer junto com a Rússia pra lotear a Ucrânia e fazer um acordo para os Estados Unidos serem beneficiados, que é uma coisa que seria boa pro próprio eleitor, e também ajudaria a desarticular a Europa e tal, não deu certo. A guerra contra a Ucrânia colocou, não sei se vocês estão sabendo, a Ucrânia agradeceu recentemente o envio de mais apoio, mais recursos norte-americano, e agora os Estados Unidos estão indo pra cima da Rússia. Tá? Essa é a real, não deu certo ali aparentemente o plano original, estão indo pra cima da Rússia, e o Brasil, que poderia escapar das sanções americanas através dessa driblada, usando por exemplo commodities russas, agora não tem como fazer isso, né? E tá feia a situação, tá feia, e isso são, por isso que eu volto a colocar, decisões exclusivíssimas tomadas pelo governo Lula, uma decisão geopolítica nossa de alinhar a gente, mesmo sabendo que no meio do ano passado, tá? No meio do ano passado o Trump ia ganhar, e o Trump estava deixando claro que ia impor essa guerra comercial, que estava vindo uma nova ordem ali. Quem acompanha, esse é o lance, quem acompanha a nossa produção de conteúdo, quem acompanhava os Spaces da Valete, quem lê a revista Valete, quem lê o nosso material, sabe que isso ia acontecer. Não sei se tem aqui na mesa, mas tem revistas nossas sobre isso. A gente já estava falando isso há muito tempo, e a galera do governo do Itamaraty, que não sabe, assim, foi treinada, custa caro, custa uma fortuna, não sabe disso. Eles falaram, não, vamos continuar bancando a mesma estratégia. É isso? Eles tomaram uma estratégia merda. Eles botaram a gente numa situação de risco. Por isso que o Lula, a meu ver, o Lula botou o Brasil numa situação de merda. Seria muito legal esse vagabundo tomar um impeachment por conta disso. Pra perder direito político, pra ser marcado na história como um cara que tem um impeachment. Não vai acontecer, não, porque só tem puta no Congresso, tirando o senhor Kim Katsumoto Kataguiri, que é homem. O resto é uma bosta. Lembre-se que o Xandão foi pra cima do Congresso, no negócio da EOF. Viu alguma resposta? Veio alguma resposta enfática da humilhada que o Xandão deu no Congresso na questão da EOF? Viu nada, né? Mas vamos lá. Prosseguindo. Tudo isso só evidencia a imprudência do presidente Lula da Silva em alinhar o Brasil, a China e a Rússia a pretexto de fortalecer os BRICS contra os Estados Unidos de Trump. A única forma de poupar o Brasil dos efeitos deletérios dessa decisão seria abandonar esse bloco e se presta unicamente aos projetos chineses e russos sem qualquer ganho concreto de longo prazo para o país. Com isso, o Brasil retomaria ao terreno seguro do não alinhamento, onde ficam os países com vocação para se relacionar com o mundo inteiro, independentemente de orientação ideológica. Essa sempre foi a tradição brasileira, um patrimônio que seria especialmente relevante no momento em que o mundo se organiza não mais em relações multilaterais, e sim em blocos de poder. Isso é perfeito, tá? Porque a real é o seguinte, o Brasil tem que ser não alinhado, e isso, por exemplo, é uma postura similar, por exemplo, a que a Índia adota. A Índia adota essa postura, ela é a postura concreta que ela tem no cenário internacional. Então a Índia, ela é usada pelos Estados Unidos contra um contraponto de poder em relação à China. Ao mesmo tempo, ela tá na rota da seda da China. Ela tá nos BRICS, entendeu? Então a Índia é isso, e a Índia joga o jogo da Índia. Inclusive a Índia deveria ser um aliado central do Brasil. Um aliado central do Brasil, né? O Brasil atende ao interesse chinês e russo. E um interesse meio terceiro-mundista, uma aliança terceiro-mundista meio ridícula que eles ficam fazendo. Estamos com os palestinos. Sim, o mundo árabe está investindo aos montes aqui. Porque esse é o ponto. Cadê o tal do dinheiro desse bloco aqui, né? Cadê o tal do dinheiro desse bloco? Eu não tô vendo dinheiro nenhum. E toda vez que vem o dinheiro, como vem da China, ele vem calcado no quê? Tá? Numa eliminação de possibilidade do Brasil se tornar uma força regional concreta. Ou seja, eles querem fazer uma ferrovia e cuidar da infraestrutura não só do Brasil, mas da relação do Brasil com seus vizinhos, para escoar muito rápido, de maneira muito célere,
a nossa produção de commodities, né? A nossa posição na divisão internacional do trabalho para a CS. Seremos sempre, e administrados cada vez mais pela China, exportadores de matéria-prima. Que posição bosta! E mais, abdicar de vez de qualquer possibilidade de sermos lideranças regionais. Isso é muito louco, porque isso está acontecendo no meio do governo do PT, que é um governo que tentou fazer, vamos dizer, uma política regional de projeção de poder, né? Lembra da Unasul, que a época a gente combateu? A ideia da Unasul, para muita gente, era que aquilo seria vamos dizer, um comando, uma central de comando bolivariana, que reduziria, vamos dizer, a autonomia não só de outras nações, mas a própria autonomia brasileira. Mas, cada vez mais, talvez seja o caso da gente rever, isso está previsto no 4º fascículo do Livro Amarelo, a ideia da Unasul, né, dentro de um novo governo, um governo da missão, por exemplo, em que a gente projete poder para as Américas, em que a gente olhe para a América do Sul e fale, pô, vamos fazer um marco regulatório comum de competitividade, porque a gente enfrentar esse mundo aí, a gente vai ter que se ajudar aqui na América do Sul para poder enfrentar o bloco americano e o bloco chinês, não enfrentar em guerra, mas a gente ter meios de conversar e negociar e fazer bons negócios pra gente. Então a gente poderia ter um marco comum de circulação de dinheiro, circulação de mercadoria, construção de um aparato militar comum, juntos enfrentarmos o tráfico de drogas, defender as soberanias, tá? Que é uma coisa que é um sonho. Imagina a gente derrotar o crime organizado no Brasil e depois olhar, Bolívia, vamos ajudar vocês. Peru, vamos ajudar vocês. Colômbia, vamos ajudar vocês, tá? Venezuela, vai chegar um momento assim, se o Brasil projeta poder, vamos ajudar a Venezuela. Até porque hoje, se não me engano, 90% da droga que vai para os Estados Unidos e sobe para o norte, que sai da Colômbia, Peru, etc., ela passa pela Venezuela. A Venezuela é o principal entreposto para você receber a droga e mandar para lá, tá? Então o Brasil tinha que projetar esse poder, só que ele tá abdicando disso. O Lula tá abdicando. O que o Lula faz é também traição nacional. O que o Lula e o Bolsonaro são ambos traidores do Brasil e homens de mente pequena, desse tamanhico, que olham apenas para os seus projetos específicos de poder e cagam para a capacidade que o Brasil tem de ser um lugar grande, tá? E o Brasil tem que ser um negócio grande, cara. O Brasil foi mantido... Olha só. Puta que pariu. É muita coisa que eu tô falando. Tá chata a live ou tá legal, Riso? Tá legal, mas você tá um pouquinho acelerado. Eu fico feliz de saber que seu pulmão tá funcionando bem já. Você tá conseguindo respirar bastante assim, mas o pessoal do chat falou que você tá no 1.5x. Cara, pior que eu não tomei nada, tá? Só pra você falar. Eu voltei a ficar saudável e eu tô cheio de assunto pra falar. Não, e aí, se solta. Então, assim, mas guarda um pouquinho de assunto pra amanhã, tá? Tá, deixa eu guardar. Mas assim, galera, eu tô com 10 livros aqui do Quinto de Debate, tá? Vamos todo mundo entrar no Valete, tipo, você vai ganhar esse livro que é best-seller mesmo, sabe? Vendeu mais de... Acho que vendeu uns 15 mil livros dessa bagaça. Esse é a Valete do mês, tá? Inclusive, né? Cadê a próxima Valete? Enfim, esse é a Valete do mês, tá? Então bora entrar aí e vou autografando os livros. Já entrou um, deixa eu autografar o primeiro aqui. E pessoal, like na live pra fazer essa live crescer. Temos já quase 8 mil pessoas. Tá flop. Tá e metade dos likes. Pessoal que não deixou o like ainda, deixar o like é de graça, rapidinho. Clique no like aí, vai ajudar a gente bastante. Mas, Renan, deixa assunto pra amanhã, viu? Amanhã você tem 2 lives importantes. Eu sei, mas eu vou falar essas coisas também no Flow amanhã. Ótimo. Mas eu queria deixar isso aqui claro pra vocês, tá? O Brasil precisa projetar o poder pra América e o Lula, pelo contrário, ele reduziu o Brasil a ele próprio uma projeção do poder chinês nas Américas, o que é vergonhoso, e isso explica, já que o Brasil é um instrumento de projeção de poder chinês nas Américas, e o Lula ainda tentou transformar isso numa projeção de poder internacional, tipo, eu sou o líder do mundo de desenvolvimento, vamos falar, o Lula falou, eu sou o representante dos pobrinhos amigos da China, os terceiro-mundistas amigos da China, e se fudeu. Vamos lá. Veja só o que ele fala, o Estadão volta, né? Não é prudente, portanto, que o Brasil escolha um desses blocos, dado que o país não tem capacidade militar nem poder econômico para ser protagonista no novo arranjo global. Mas Lula nunca foi prudente. Sempre que pôde, movido por suas fantasias megalomaníacas e por suas convicções terceiro-mundistas, põe o Brasil em situações potencialmente danosas, sobretudo quando apoia autocracias que só porque estas se dispõem a desafiar os elo. Perfeito. Em seu discurso mais recente na Copa dos BRICS, Lula reforçou seu anti-americanismo e sua vassalagem à China ao tornar a defender o fim do uso do dólar como moeda comercial global. Como se a adoção da moeda americana para esse fim fosse fruto da vontade de alguém e não o resultado de condições geopolíticas de mercado. Perfeita. Parece que assim, é só eu trocar pelo Yuan, né? Vamos falar, você quer que seja o Yuan ou, vamos dizer, um arranjo criado pelos BRICS, que seria controlado no fim do dia pela China. A gente fala no livro amarelo, só para deixar claro, tá? A gente, aos poucos, tá? Desdolarizar a América do Sul, por exemplo, né? E não como uma retaliação aos Estados Unidos, mas como forma de projetar poder na nossa região, tá? Da gente fortalecer a nossa região como bloco e não eliminar, mas
Tem um percentual em que a gente, né, ou use o real, mas em geral tem que ser o real. Né, a gente arruma os nossos fundamentos econômicos para um dia, e acho que bem para frente, que hoje a gente não tem nem perto de ter condição para isso, a gente projetar esse poder na nossa região. Né, e não hoje se colocar como vassalo no discurso para a projeção de poder da China. Ademais, deveria causar vergonha a assinatura do Brasil no comunicado final da cúpula, que reservou nada menos do que 8 parágrafos dos atuais conflitos no Oriente Médio e míseros 2 à guerra na Ucrânia, um dos quais, pasme o leitor, dedicado a criticar a Ucrânia por deliberadamente atacar áreas e infraestruturas civis da Rússia, sem qualquer menção à brutal e sistemática agressão russa aos ucranianos, inclusive com bombardeios contra civis. Assim, russos e chineses devem ter saído muito satisfeitos desse regabof anti-americano. Já o Brasil, como se vê agora, ficou com a... Exatamente! E não à toa o Xi Jinping nem veio aqui. Porque me parece que é o seguinte, tá? O Lula, né? Tudo que o Lula quer, a gente tem que entender, o Lula é um vaidoso. O Lula foi marcado, especialmente no segundo mandato dele, por ser visto como um líder que conseguiu conciliar crescimento econômico com justiça social. Era isso que ele vendia pro mundo, tá? Olha, o Lula foi um cara que fez o Brasil crescer muito e ao mesmo tempo fez justiça social, ele cuidava de pobre. Viu? É possível essa fórmula. Talvez vocês não se lembrem, tá? Quem for da minha idade vai lembrar. O Rizzo era mais novinho, mas aquela época, quando os petistas falavam, viu, vocês liberais sempre tiveram errados, nunca foi sobre a agenda de austeridade, é pra dar Bolsa Família, é pro governo investir as coisas, e a economia vai crescer sim. E aí meio que eles ganharam aquele debate naquela época. E aí foi firmado um modelo de desenvolvimento baseado no aumento do custeio, no endividamento, tá? No protecionismo, no paternalismo. E aí surgiram até aquelas formas que foram repetidas estavam por anos seguidos, do tipo, sei lá, R$1 investido no Bolsa Família vira tanto na economia, tá? Isso é muito bom. Não, e era mentira! Era mentira, tanto que o Brasil quebrou a partir de 2013. O Brasil tem uma quebra, o Brasil quebra economicamente, tá? E essa quebra econômica é decorrente das decisões horríveis que foram tomadas lá na época, né? Essa era a forma como o Lula se mostrava pro mundo, porque o Brasil estava tendo números de crescimento muito altos, investimento interno muito alto, dinheiro gringo entrando, China e, enfim, outros países puxando os nossos commodities. E aí essa ilusão foi firmada. Eu lembro que eu estava na Alemanha em 2009. Eu peguei um táxi, aí o taxista, que era, sei lá, tipo um paquistanês, ele falou, você é do Brasil, Mr. Lula is a great man, elogiando o Lula, né, porque parecia que o Lula achou uma fórmula pro terceiro mundo. Verdade, não achou fórmula nenhuma, né, aquilo quebrou. Inclusive essa fórmula, que é muito engraçada, foi atacada pelo Xi Jinping, né, essa fórmula, que foi a fórmula que o Lula se projetou pro mundo, falando que ele tinha um novo modelo, foi a fórmula que o Xi Jinping recentemente reconheceu, chamando basicamente aquilo de fórmula da vagabundagem. Uma fórmula de administração pró-vagabundagem da América do Sul. Então é muito engraçado, porque o Xi Jinping ele usa o Brasil, tá, como essa figura engraçada no mercado internacional, sabendo que o Brasil está encolerado porque depende da China para comprar as exportações brasileiras de commodities. Aí, beleza, fica esse Lula aí falando aí e tal. Agora, eu adotar esse modelo merda do Brasil, mas aqui que eu vou adotar esse modelo bosta do Brasil. Pra eles mesmos, eles adotam um modelo completamente diferente e tão certos de adotar, porque o modelo ali que o PT acredita é um modelo falido. E não é nem um modelo só petista, tá bom? É um modelo, em certa medida, filho da Constituição de 88. A Constituição de 88 que retirou a capacidade do Brasil investir, o Brasil não investe mais e só aumentou custeio, direitos. A Constituição cidadã acabou com a cidadania no Brasil.